Sempre fomos fascinados por mistérios. E um dos lugares onde mais buscamos esses enigmas é dentro da própria Igreja Católica. Hoje vamos conhecer alguns dos papas mais misteriosos da história e explorar os acontecimentos que cercaram os seus pontificados. Lembrando, a Igreja atravessou impérios, guerras e epidemias, e como qualquer instituição humana, registrou papas santos, papas frágeis e papas enigmáticos. O próprio Catecismo, no parágrafo 827, lembra que a Igreja é santa em sua missão, mas formada por pecadores. Por isso, ao revisitar esses episódios misteriosos, falamos de história, não de julgamento moral. Prepare-se, porque algumas dessas histórias são tão estranhas que parecem impossíveis, mas aconteceram. Houve um momento na história da Igreja em que Roma se viu dividida entre forças internas e pressões externas. E desse cenário nasceu uma das confusões mais peculiares da numeração papal. Protagonista desse episódio foi João Filagato, mais conhecido como João XVI, embora oficialmente ele nunca tenha sido papa. João Filagato era um monge grego da Calábria, formado no ambiente cultural do Império Bizantino e bastante respeitado como diplomata. Ele chegou a atuar como emissário entre Roma e Constantinopla, e era considerado um homem erudito, hábil e prudente, características que, ironicamente, acabariam envolvendo em uma disputa política que ele talvez jamais tivesse escolhido para si. Entre 997 e 998, durante um período de grande tensão política, a poderosa família romana dos Crescenzi depôs o Papa legítimo, Gregório V, e instalou João Filagato no trono papal com o apoio direto dos bizantinos. Foi nesse momento que ele assumiu o nome de João XVI, tornando-se de fato um antipapa, ou seja, alguém que reivindica o papado sem legitimidade reconhecida pela Igreja. Seu pontificado durou pouco. Quando o imperador Otão III retornou a Roma com suas tropas, Gregório V foi restaurado e João XVI deposto. Ele foi punido, exilado, retirado da vida pública. Mas o verdadeiro impacto da sua existência viria muito tempo depois. Na Idade Média, com arquivos fragmentados e forte influência das tradições locais, a figura de João XVI acabou sendo incluída por engano na lista oficial de papas, como se tivesse sido um pontífice legítimo. Isso criou um problema sério. Na contagem histórica, agora existia um Papa João XVI, mesmo que a Igreja nunca o tivesse considerado verdadeiro. Quando séculos depois o novo Papa decidiu adotar o nome de João, ele precisou escolher o número cuidadosamente. Para evitar confusão com o antipapa medieval, ele assumiu o nome de João XVII, mesmo sem nunca ter existido um João XVI verdadeiro. O erro, técnico, mas profundamente simbólico, ficou para sempre gravado na tradição. E esse detalhe curioso gera outro fato histórico interessante. Muito mais tarde, quando Ângelo Roncalli escolheu o nome de João XXIII em 1958, ele na verdade tornou-se o 21º Papa a usar o nome João, e não o 23º. A numeração papal, que costuma parecer tão rígida, acabou refletindo séculos de ajustes, correções e equívocos acumulados ao longo da história. Assim, João Filagato, um monge que governou Roma por menos de um ano e nunca de forma legítima, deixou um rastro que atravessou 1000 anos, não por suas ações políticas, mas pelo simples fato de que sua existência confundiu para sempre a ordem numérica dos papas que vieram depois. Entre todos os nomes controversos da história da Igreja, nenhum provoca tanto espanto quanto Bento IX, o homem que foi Papa 3 vezes e protagonizou alguns dos episódios mais confusos do século XI. Bento IX nasceu na poderosa família Túscula, que dominava a política romana da época. Por influência direta de seus parentes, foi eleito Papa em 1032, possivelmente ainda adolescente,
Alguns cronistas dizem que tinha em torno de 20 anos, outros afirmam que era ainda mais jovem. Desde o início, sua reputação foi péssima. São Pedro Damião e outros escritores medievais o descreveram como um homem entregue aos vícios, e Rodolfo Glaber, cronista da época, chegou a afirmar que Bento IX parecia possuído pelo demônio. Embora exageros fossem comuns nas disputas políticas medievais, o que se sabe com certeza é que seu governo foi marcado por conflitos, escândalos e acusações que alimentaram sua fama extremamente negativa. Em 1044, uma revolta popular em Roma o expulsou da cidade. Em seu lugar, os nobres elegeram Silvestre III, considerado hoje um antipapa. Mas Bento IX não desistiu, voltou com o apoio militar e reassumiu o trono de Pedro pela segunda vez. Pouco tempo depois, tomou a decisão mais bizarra de toda a história dos papados: vendeu o papado. Isso ocorreu porque Bento IX desejava casar-se. Para abandonar o cargo, ele negociou com seu padrinho espiritual, o arcipreste João Graziano, que aceitou pagar uma soma de dinheiro para assumir a sé de Roma. Assim, João Graziano tornou-se o Papa Gregório VI, mas o caos só aumentou. Silvestre III e Bento IX continuaram reivindicando o título, enquanto Gregório VI tentava governar. A confusão era tamanha que, em 1046, o imperador Henrique III convocou o Sínodo de Sutri, depôs todos os 3 pretendentes, reorganizou completamente o papado. Mesmo assim, Bento IX ainda retornaria uma última vez, terceira e derradeira ascensão, tomando a sé de Roma por alguns meses em 1047 e 1048, até ser expulso novamente, desta vez de forma definitiva. E quanto ao fim de Bento IX? Aqui, a história entra em um terreno nebuloso. Algumas fontes, incluindo biografias modernas e tradições ligadas ao próprio mosteiro, afirmam que após perder o trono pela última vez, Bento IX se retirou para a abadia de Grottaferrata. Ali, teria vivido seus últimos anos como penitente, morrido por volta de 1055 e sido sepultado no próprio mosteiro. Mas outras fontes medievais e estudos históricos mais críticos dizem que quase nada é seguro. Os registros da época são fragmentados, contraditórios, e a vida de Bento IX, depois de sua queda, permanece em grande parte um vazio documental. Para muitos pesquisadores, não sabemos ao certo nem o ano exato da morte, nem onde seu corpo realmente repousa. Por isso, o destino final de Bento IX fica suspenso entre a tradição e a dúvida. Uma história que, mesmo 1000 anos depois, permanece aberta. E talvez seja justamente essa mistura de fato e silêncio que torna sua figura um dos maiores enigmas da história papal. Se você está gostando do vídeo até aqui, considere se inscrever. Aqui no canal, história, religião e mistério se encontram toda semana, e você não perde nada. Entre todos os enigmas da história papal, poucos são tão peculiares quanto o caso de João XX, o Papa que nunca existiu. E ainda assim, seu nome ficou registrado oficialmente durante séculos, como se tivesse, de fato, ocupado o trono de Pedro. Tudo começa na Idade Média, quando a numeração dos papas chamados João já era naturalmente confusa. Existiam pontificados muito curtos, outros mal documentados e até antipapas usando o mesmo nome. No meio deste caos, alguns cronistas medievais passaram a acreditar que havia um Papa João entre João XIX e João XXI, e assim nasceu João XX, um pontífice que ninguém jamais encontrou nos documentos. O problema é que naquela época listas papais eram copiadas à mão e muitas vezes misturavam tradição, rumores e tentativas de corrigir erros anteriores. Para alguns historiadores, João XX surgiu simplesmente de uma contagem equivocada. Para outros, pode ter sido resultado de uma crença popular ou até uma tentativa deliberada de arrumar uma sequência já confusa. Mas há teorias mais ousadas. Alguns especialistas sugerem que o Papa Fantasma pode ter sido fruto de uma lenda local que acabou entrando nos registros, ou até um nome inventado por engano e repetido por copistas durante séculos. Há até quem levante a hipótese do encobrimento,
como se uma figura obscura tivesse sido removida da história oficial, deixando apenas sua numeração para trás. Seja como for, o fato permanece. João 20 nunca existiu, e mesmo assim, sua numeração ficou presa nos documentos oficiais por muito tempo, como se fosse real. O mistério é simples e ao mesmo tempo fascinante. Como um papa inexistente entrou na lista oficial e permaneceu lá como verdade histórica por tantos séculos. É um dos raros casos que o enigma não está em um pontífice, mas na ausência de um. Entre todos os papas da história, poucos são tão singulares quanto Celestino V, o eremita que passou a vida fugindo do mundo e que, mesmo assim, acabou coroado como chefe da igreja. Em 1294, já idoso e vivendo em reclusão, ele foi escolhido após um conclave paralisado, e seu breve pontificado durou apenas 5 meses. Incapaz de lidar com a política, Celestino fez algo impensável. Renunciou voluntariamente, tornando-se o único papa a fazê-lo por livre decisão até Bento XVI, mais de 7 séculos depois. Ele assinou sua renúncia numa carta que, curiosamente, desapareceu por séculos, antes de reaparecer na documentação histórica. Um detalhe que só aumentou a aura de mistério em torno de sua saída. Após renunciar, Celestino queria voltar à sua vida de oração, mas seu sucessor, Bonifácio VIII, temia que sua popularidade fosse usada por inimigos políticos. Celestino então foi vigiado de perto e, na prática, mantido em cativeiro no castelo de Fumone, onde acabou morrendo. Séculos depois, quando seus restos mortais foram examinados, especialistas encontraram um buraco no crânio, que levantou debates até hoje. Para alguns, o dano pode ter ocorrido após a morte ou durante o traslado do corpo. Para outros, poderia sugerir violência. E assim, nasceu o grande mistério. Celestino V teria sido assassinado por ordem de Bonifácio VIII? Os historiadores são cautelosos. Não há provas conclusivas, apenas indícios, teorias e interpretações divergentes. Mas a dúvida permanece e continua fazendo de Celestino V um dos papas mais enigmáticos da Idade Média. O pontificado de João VIII no século IX é lembrado como um dos mais turbulentos da Idade Média. Ele governou entre 872 e 882, num período em que o papado enfrentava invasões, disputas internas e crescente influência de nobres romanos. João VIII era um reformador firme, um diplomata habilidoso e um defensor incansável contra as incursões sarracenas na Itália. E justamente por isso acumulou muitos inimigos. Mas é sua morte que o colocou entre os papas mais misteriosos da história. As fontes medievais descrevem um fim violento, envolvendo veneno e agressão física. A versão tradicional, repetida por cronistas posteriores, afirma que João VIII foi primeiro envenenado, mas como o veneno não agiu rápido o suficiente, seus assassinos teriam recorrido à força física. Alguns dizem golpes de martelo, outros falam em espancamento. É importante, porém, tratar essa narrativa como hipótese histórica, não como fato absoluto. Os documentos do período são escassos e confusos. Muitos estudiosos entendem que o relato pode ter sido exagerado por escritores posteriores, influenciados pelas lutas de poder da época. Ainda assim, há indícios que João VIII realmente foi vítima de uma conspiração interna, possivelmente envolvendo membros da própria corte papal ou aristocratas romanos que resistiam às suas reformas e alianças políticas. O que se sabe com mais segurança é que João VIII não morreu de causas naturais. Seu fim foi considerado tão chocante que, após sua morte, o papado entrou numa fase sombria conhecida como Século Obscurum, um período marcado por interferências violentas na sucessão dos papas. E o mistério permanece. João VIII foi realmente envenenado e espancado, e talvez até simultaneamente. Essa imagem brutal foi construída por cronistas para enfatizar a decadência da época. A falta de registros completos deixa essa pergunta em aberto.
transformando sua morte numa das mais inquietantes de toda a história papal. Entre os papas do século X, nenhum ganhou uma reputação tão controversa quanto João XII. Ele assumiu o trono papal muito jovem, provavelmente entre 17 e 20 anos, e cronistas da época o descrevem como impulsivo, imprudente e profundamente ligado aos prazeres mundanos. Foi chamado de devasso, corrupto e até acusado de transformar o Laterano em um lugar de festas e escândalos. Mas é sua morte que até hoje intriga historiadores. Segundo a versão mais repetida, João XII morreu durante um adultério, sofrendo um derrame ou uma paralisia súbita enquanto estava com uma mulher casada. Outra tradição afirma que o marido, ao descobrir a traição, o teria assassinado, golpeando-o até a morte. E ainda quem sugira envenenamento, já que o Papa acumulava muitos inimigos políticos e sua conduta dava margem para conspirações. O problema é que os registros da época são escassos, carregados de parcialidade e escritos por opositores. Por isso, nenhuma dessas versões é considerada totalmente confiável, e o mistério permanece. João XII morreu por doença súbita, por violência ou por intriga política? A verdade nunca foi esclarecida, e sua morte continua sendo um dos episódios mais obscuros e comentados do papado medieval. Gregório V, eleito em 996, foi o primeiro papa alemão da história e governou num período marcado por disputas violentas pelo controle de Roma. Seu maior inimigo era Crescentius II, líder da nobreza romana, aliado a um personagem ainda mais controverso, Tedaldo, um clérigo acusado de rituais proibidos. Após ser deposto temporariamente, Gregório V retornou ao poder com o apoio do imperador Otão III. Pouco tempo depois, em 999, o Papa morreu repentinamente, e foi então que surgiu uma das histórias mais curiosas da Idade Média. Crônicas relatam que Crescentius e Tedaldo teriam recorrido à magia negra e até mesmo necromancia para envenenar o Papa à distância. É claro que isso provavelmente faz parte do imaginário medieval, repleto de rumores de feitiçaria em tempos de crise política. Ainda assim, o boato se espalhou rapidamente e foi repetido por séculos. O que sabemos com mais segurança é que Gregório V morreu jovem, aos 24 anos, e sua morte foi súbita demais para passar sem suspeitas. Por isso, historiadores modernos ainda debatem: foi um envenenamento político, uma morte natural interpretada como bruxaria, ou apenas superstição popular transformada em crônica? A ausência de documentos conclusivos deixa o caso aberto e transforma Gregório V em um dos papas mais envoltos em lenda da história medieval. Inocêncio VIII, que governou entre 1484 e 1492, é lembrado por um dos episódios mais estranhos do final da Idade Média. A história de que, ao adoecer gravemente, teria recebido uma transfusão de sangue de 3 meninos jovens, os quais teriam morrido após o procedimento. Mas aqui vem o ponto crucial. Essa história é considerada apócrifa, provavelmente fictícia, surgida em crônicas antipapais da época, escritas por autores hostis ao papado e com intenção satírica ou difamatória. Nada indica que tal transfusão realmente ocorreu. Essa narrativa apareceu em crônicas do século XV e XVI, mas hoje é tratada como hipótese ou lenda da época, já que não existe documentação médica confiável e o conhecimento sobre transfusões era praticamente inexistente na época. Mesmo assim, o boato se espalhou intensamente, em parte porque o estado de saúde de Inocêncio VIII foi extremamente confuso. Relatos contradizem-se sobre quem o tratou, que métodos foram usados e como se deu sua piora final. Alguns documentos falam que ele entrou em coma, outros que alternava a lucidez. Alguns afirmam que recebeu remédios experimentais, outros silenciam completamente sobre o tratamento.
O mais curioso é que até historiadores sérios admitem que algo estranho aconteceu em seu leito de morte. O segredo médico em torno do Papa foi tão grande e as descrições tão divergentes que muitos acreditam que o Vaticano, os seus próprios médicos teriam tentado procedimentos incomuns para salvá-lo. E o mistério permanece, porque a morte de Inocêncio VIII é documentada de forma tão obscura. Foi apenas confusão típica da época? Um tratamento experimental fracassado? Ou uma tentativa de ocultar erros médicos que poderiam manchar a reputação do Papa? Nada disso pode ser comprovado, mas o fato é que a combinação de silêncio oficial, rumores insistentes e contradições históricas transformou Inocêncio VIII em um dos papas mais enigmáticos do Renascimento. No meio de uma lista cheia de mortes estranhas, lendas sombrias e papas polêmicos, surge alguém completamente diferente: Bento XV, talvez o papa mais injustamente esquecido do século XX. Ele não tem um final enigmático, nem um escândalo que marcou sua vida. Seu mistério é outro. Como um papa tão decisivo foi quase apagado da memória do mundo, Bento XV assumiu o trono em 1914, 2 meses depois de estourar a Primeira Guerra Mundial, o conflito mais brutal que a humanidade tinha visto até então. Enquanto as grandes nações se afundavam em ódio, propaganda e vingança, Bento XV fez exatamente o contrário. Ele implorou pela paz, condenou a guerra como suicídio da Europa civilizada, criou redes diplomáticas gigantescas para ajudar feridos, prisioneiros e civis, organizou trocas de prisioneiros, ajudou famílias a encontrar desaparecidos e enviou toneladas de ajuda humanitária para todos os lados, inclusive para nações que não eram católicas. Mas aqui está a parte sombria dessa história. Ninguém ouviu. Os líderes europeus simplesmente o ignoraram. Seus apelos pela paz foram tratados como fraqueza. Suas propostas de trégua foram ridicularizadas. Ele foi taxado de ingênuo ou inconveniente. Por isso ganhou um título melancólico, registrado na época e repetido por historiadores modernos: o Papa da Paz que o mundo ignorou. E talvez esse seja o verdadeiro mistério de Bento XV. Como um homem que salvou milhares de vidas, que se levantou contra a maior tragédia de seu tempo, acabou quase apagado da história. Talvez porque depois dele vieram papas gigantes que mudaram o século: Pio XI, Pio XII, João Paulo II, e o brilho desses nomes acabou ofuscando completamente sua memória. Mas quem revisita sua trajetória percebe algo profundo. Na escuridão da guerra, enquanto o mundo enlouquecia, Bento XV foi uma das poucas vozes que permaneceram humanas, silencioso, compassivo, firme, um papa sem escândalos, mas envolto num silêncio histórico tão profundo que por si só já se torna um mistério. Entre todos os nomes desta lista, nenhum provoca tantas perguntas e tão poucas respostas quanto João Paulo I, o Papa Sorriso, que reinou apenas 33 dias. Eleito em 1978, parecia inaugurar uma nova fase da simplicidade e transparência do Vaticano, mas então, de forma súbita, morreu durante a noite, sozinho, aos 65 anos. E é aqui que começa um dos maiores enigmas do século XX dentro da Igreja. A versão oficial diz que ele morreu de um infarto fulminante. Porém, quase nada no relato das primeiras horas combina entre si. Quem encontrou o corpo? Alguns documentos dizem que foi o secretário, outros, a freira que servia o café. Outros ainda falam que ambos o encontraram juntos. Ele estava sentado ou deitado? Há relatos diferentes para cada posição. Estava com seu óculos postos ou sobre a mesa? Há fontes que afirmam uma coisa, outras afirmam o oposto. Tinha papéis na mão? Alguns relatos dizem que sim. João Paulo I teria morrido enquanto lia documentos delicados, possivelmente tratando de reformas internas. Outras fontes negam totalmente. Essa colcha de contradições fez surgir uma pergunta inevitável: por que informações tão simples não batem? Um dos pontos mais sensíveis é este: não houve autópsia. Mesmo com o mundo inteiro pedindo esclarecimentos, mesmo com o Papa sendo relativamente jovem,
A Santa Sé manteve a decisão tradicional de não autopsiar o corpo de um pontífice. Isso impediu para sempre uma resposta clínica definitiva e abriu espaço para todas as teorias possíveis. A morte de João Paulo I virou solo fértil para hipóteses que envolvem o Banco Ambrosiano, que vivia um período turbulento, ligado a escândalos financeiros que só explodiram anos depois. A loja maçônica P2, cujo nome aparecia associado a figuras com influência na política italiana e em setores do próprio Vaticano. Disputas internas pela direção da igreja, já que João Paulo I planejava mudanças que poderiam mexer com estruturas sólidas e grupos poderosos. Nenhuma dessas teorias foi comprovada, nenhuma foi oficialmente descartada, e todas se alimentam das lacunas deixadas pelos relatos contraditórios. No fim, o que permanece é isto: a morte de João Paulo I continua sem explicação unânime. Mesmo décadas depois, historiadores, jornalistas e especialistas do Vaticano ainda divergem totalmente sobre o que aconteceu naquela noite de setembro. Foi realmente um infarto? Foi uma coincidência trágica? Ou havia algo mais? Algo que desapareceu entre versões contraditórias, documentos não revelados e decisões que nunca foram explicadas. João Paulo I viveu 33 dias como pontífice, mas seu enigma, esse dura até hoje. Entre todas as histórias ligadas ao papado, nenhuma é tão famosa e tão claramente lendária quanto a Papisa Joana, a mulher que teria se disfarçado de homem, ascendido na hierarquia da igreja e sido coroada papa, até supostamente dar à luz em público durante uma procissão. Na Idade Média, a lenda foi levada a sério por muitos. Crônicas tardias afirmavam que havia esculturas mostrando a papisa, ou até rituais destinados a evitar que uma mulher ocupasse o trono de Pedro novamente. Mas essas provas desapareceram com o tempo, e hoje são consideradas interpretações equivocadas de objetos comuns ou simples invenções de cronistas anti-eclesiásticos. Alguns estudiosos sugerem que a história pode ter nascido da confusão com papas reais, como João VIII ou João XI, que enfrentaram crises, intrigas políticas e rumores que poderiam ter alimentado versões distorcidas ao longo do século. Se ninguém hoje considera a Papisa Joana real, por que a igreja medieval permitiu que essa história circulasse por tanto tempo? A resposta mais aceita pelos historiadores é simples. A lenda surgiu entre os séculos XIII e XIV, quando a crítica anticlerical estava em alta, e a própria igreja não tinha ainda um controle rígido sobre a historiografia. Ela entrou em obras populares e só muito mais tarde foi oficialmente refutada. Pesquisadores como Alain Boreal, no livro A Lenda da Papisa Joana e o Anuário Pontifício do Vaticano, confirmam: não existe evidência histórica séria de que ela tenha existido. É uma construção literária, não um fato. Os papas que vimos hoje mostram algo impressionante. Por trás da história oficial, sempre existem camadas humanas, conflitos, lendas, erros e mistérios. Alguns reais, outros criados pelo tempo. Se você gostou dessa viagem pelos bastidores mais obscuros e curiosos do papado, deixe um like, compartilhe com alguém que ama história e, claro, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.